Irmãos queridos, neste ambiente festivo em que nos encontramos, e hoje porque nós abordaremos a necessidade de aprofundarmos o conhecimento sob a lente da espiritualização. Falaremos muito em símbolos, por isso que nós estamos dizendo, neste ambiente festivo, porque há uma festa para o Espírito, nesta lauta refeição, onde tudo se fez silêncio, e na mesa dos ensinos do alto, neste farnel para o Espírito, lauta se faz a refeição. A festividade das luzes, que por conta das dores, encontraram as portas abertas da alma, para se projetarem, iluminando os maiores recônditos, os arcanos do ser. Da mesma forma que nesses dias em que nos encontramos em nossos apartamentos, e mais do que nunca se tornaram apertamentos, independente do tamanho da metragem, porque há uma necessidade do ser se expandir. Nós abrimos nossas portas e janelas para que o vento corresse farto e o sol inundasse o nosso espírito. Na noite das dificuldades, no medo que tomou conta de nós, e onde os médicos, ainda que dentro de uma visão mecanicista, reducionista, não sendo vista de uma forma pejorativa, mas dentro do pensamento newton-cartesiano, orientaram seus pacientes inúmeros que tomassem banho de sol, e o sol foi procurado como nunca. Por conta das dores, nós miramos mais as estrelas pelas sacadas dos nossos apartamentos, pelos vãos das nossas casas. Nós olhamos mais as plantas. Então, festivo é este encontro. E as luzes do alto se esparramam por sobre os espíritos. Então hoje, como já perceberam, nós falaremos muito em símbolo. Porque os símbolos, eles traduzem os ensinos além do imediatismo. Eles vão além das ciências exatas. Acreditemos. Outrora, quando a filosofia, mãe dos saberes, começou a ser decantada para que seus inúmeros filhos se apresentassem à sociedade numa necessidade de ser compreendida. Mas foi o pensamento também de alguns grandes nomes dentro das ciências exatas. E aí surge o pensamento de Auguste Comte. E Comte é aquele que mais adiante se apresentaria na sociedade como o pai da filosofia positivista, que com a continuidade vem transformar-se em sociologia. É interessante que Comte dizia que nós não precisávamos olhar para trás, olhássemos para frente, porque a ciência e a tecnologia preencher-nos-ia de todos os nossos saberes. É natural que assim ele o pensasse, porque estávamos nas descobertas intrínsecas da matéria. Ali nós estávamos dentro do pensamento que ia decompor a matéria até chegarmos ao átomo. E na continuidade, aquele ser aparentemente indivisível
ele consegue ser identificado cada vez em partículas menores. E Augusto Comte, ele nos traz esse legado, só que na época tentava-se identificar a sociologia como uma ciência exata. Imaginemos que o ser é convidado a se ver dentro de uma contabilização como se 2 e 2 fossem 4. E o homem, porque ainda sente as influências, ainda se é tão imprevisível. Mas dentro desta simbologia, eu queria trazer um grupo de estudiosos que se encontravam nas mais distintas áreas. Ficou conhecido na história como o Círculo de Eranos. Eranos é uma palavra que vem grega, que vem nos falar, que deriva de uma proposta em que há um grande banquete. Só que neste banquete não existe anfitrião. Cada um que se aproxima deste banquete deve trazer um prato. Ali, queridos irmãos, se encontravam físicos, químicos, psicólogos, os grandes nomes da ciência das religiões, da história das religiões. Ali se encontravam pessoas como Richard Wilhelm, como Carl Gustav Jung, mas também como Niels Bohr, também como Pauli. Lembram que já estudamos o princípio da exclusividade de Pauli? Ali são inúmeros os estudiosos como Rudolf Otto. Tem um desses nomes que vem nos falar do profano e do sagrado. Mircea Eliade. Que vem nos dizer, ele que mais adiante se apresenta em um comportamento dúbio diante da sociedade, mas ele lança um livro, O Sagrado e o Profano, e ele diz em uma rápida análise da sociedade, que a sociedade dos nossos dias tinha retirado o que há de sagrado. E porque estamos dentro do viés da sociologia, nós queríamos trazer o pensamento tão lúcido e tão necessário, aquela que seria a futura sociologia, de Émile Durkheim. E Émile Durkheim, ele traz uma palavra, um neologismo, anomia. É a junção onde há era a ausência, inomia, o conjunto de regras sociais do bem viver. Anomia, ausência dos valores e das prerrogativas que tipificam o ser humano. E há uma necessidade de nós nos identificarmos nesse conjunto de ideias e símbolos. Porque a influência do pensamento newton-cartesiano, com uma abordagem política sociológica, fez com que crescesse a nossa individualidade. E essa individualidade subrepticiamente trouxe uma informação, como se nós fôssemos autossuficientes, como para o ser, a partir do momento que ele se identifica como capaz, não precisa de mais ninguém, e caminha em busca dos degraus da fama. Esses degraus poderão ser auridos e logrados, ninguém os nega, mas são conquistas da periferia, onde a sociedade aturdida aplaude, mas o ser deambula,
Porque não fez o que é mais importante, a autoconquista. E a autoconquista é o verdadeiro propósito do mergulho na carne. Se o ambiente ficou rico, e nós poderíamos dizer, dentro de uma crítica contra uma proposta de espiritualização, se tudo é emanado por Deus, se de Copérnico ao iluminismo, inúmeros foram os espíritos a trazerem os saberes, não era então a proposta divina para que nos excluíssemos de uma proposta de espiritualização? Se fosse alguém dito ateu, e numa crítica para os ditos religiosos, ele nos diria: se vocês asseveram que tudo é Deus que manda, então não foi Deus que mandou espíritos como Bacon, como Copérnico, como Giordano Bruno, como Galileu Galilei, mas os outros inúmeros espíritos, Descartes. Mas eis que nós não nos permitimos perceber que no meio do galopar da ciência, em velocidade cada vez maiores, a doutrina espírita veio como hálito divino, como lastro, trazendo de volta o cetro do ser, para que o saber agregado ao ser promovesse o voo. E este voo, ele sai da individualidade no que concerne ao egoísmo, para desaguar no oceano do coletivo. Vamos nos permitir, queridos irmãos, identificar. Quando a doutrina chega, ela vem através de um dos lidadores da ciência, a pedagogia, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nós o conheceremos por Allan Kardec, a partir da edição do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Mas Kardec é o pedagogo nato, a que se permite os recursos do conhecimento mais antigo. Ele que for aluno de Pestalozzi, mas ele agasalha a maiêutica socrática e não teme se expor e ir para o calvário das críticas, como ainda hoje qualquer pesquisador acadêmico, qualquer homem de destaque no meio do conhecimento científico, se divulgar as vozes do alto da imortalidade, se falar na sua crença e do espírito é combatido. Mas Kardec não teme, e vai. Mas não sai desta visão da necessidade, da educação, da pedagogia. E é interessante, queridos irmãos, como ele vai construindo. Primeiro no mundo táctil, no mundo tangível, ainda que neste mundo diminuto, que mais adiante com a continuidade estaria jungindo esse conhecimento, esse mundo diminuto, micro, a nanotecnologia. Kardec vem nos trazer a essência. E ele nos diz que o contato do plano espiritual com o plano físico está dentro das leis naturais. Já é uma proposta para fazer solapar as barreiras ou nos muros criarem portas, nos pequenos castelos de concretos onde o saber material era soberano, ele abre frestas. E ele, a condição de pedagogo, vai construindo
Porque nós sabemos que há uma necessidade do lúdico quando na infância. E parece que nós tínhamos nos perdido. Nós tínhamos tanto caminhado em direção contrária que perdemos o viés. E ele vai tornando-se bem objetivo e cria o neologismo espiritismo, ou a doutrina dos espíritos. E dentro dessa abordagem, ele vai perguntando a espíritos e vai construindo. Há uma necessidade da celeridade pelo tempo. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele começa a fazer as perguntas para que os espíritos trouxessem as respostas. Mas essas respostas, quem lesse com a alma entendesse que elas prorrompem do íntimo. Kardec, ele, na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta a respeito de como extirpar o egoísmo, porque os espíritos dizem que o maior mal que existe no ser é o egoísmo. E o egoísmo dentro de uma sociedade que projeta o indivíduo a uma condição de autossuficiência, ele cresce célere, como as bactérias, como os vírus, como os fungos, no ambiente propício, cria colônias. E no ambiente dos nossos dias, onde as pessoas são preparadas, laboradas para essa competição, onde o próximo é o adversário, cresce o egoísmo. E os espíritos dizem que nós temos que utilizar todos os recursos para extirpar este mal. Quando acaba a resposta dos espíritos, Kardec, a condição de um pedagogo, faz uma observação. E ele diz que a educação em profundidade é o recurso concedido por Deus para promover o crescimento. Mas ele assevera que a educação não só é a proposta da erudição, das ferramentas para o ganho nesse mercado. E ele vem nos dizer que a educação é a arte de manusear os próprios equipamentos do Espírito. Porque a condição de filhos de Deus, nós trazemos os germes. Não nos percamos. Eu vou buscar outro livro, Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 14º, o tópico é o 9º. O capítulo 14º é o raio vosso pai e a vossa mãe. O tópico 9º é uma instrução dos espíritos trazidos por Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz que as crianças, nas suas mais tenra idade, elas vão mostrar as suas tendências, boas ou más. Então esses espíritos trazem a sua bagagem de vidas pretéritas. Se os pais tiverem olhos de ver, conseguirão combater. Camilo, o espírito que dá comunicação através também de Raul Teixeira. E eu digo também, porque não há um exclusivismo. Em determinado período da doutrina dos espíritos, nós tornamos então essa vinculação exclusiva. Como nós temos os nossos contratos. Então tal espírito só dá para comunicação. Isso é até uma contraposição à proposta propagada pela doutrina dos espíritos. Porque Kardec diz que todos somos médiuns.
mas a sociedade elegeu 4 ou 5 médiums. E só eles podem dar comunicação. Não que seja culpa deles. Então os espíritos, eles se comunicam. A comunicabilidade é contínua. É Camilo, que também se utiliza de Raul Teixeira, vamos colocar assim. Ele diz que os filhos, nesta infância, é como a argila que os pais moldam. E o mundo é o forno. Quando nós moldamos errado, esse primeiro moldar, Camilo chama de educar. Depois dos 7 anos, que nós começamos a compreender que fizemos errado, ele diz que isso se chama reeducar. E reeducar, ele diz, é muito mais difícil do que educar. Porque reeducar é como um arquiteto diante da casa mal construída. Ele tem que derrubar as paredes para reconstruir. Isso demanda mais tempo. Mas os pais, em suas vidas corridas, não têm tido tempo de perceber as tendências. E transferem. É por isso, eu vou fazer uma parte. Há poucos dias, uma colega nossa, irmã de doutrina, disse: Vitor, não dá então para a gente começar a evangelização das crianças se utilizando dos recursos da internet. E nós falamos assim: talvez seja tempo dos pais evangelizarem os filhos. E para os pais evangelizarem os filhos vai ter que ocorrer algo muito interessante. Os pais precisam se evangelizarem. Então esses pais precisam reaprender. Nós vamos voltar aos símbolos de outrora. Porque, queridos irmãos, nesses dias atuais, nós temos seguido tão grandemente o pensamento de Comte, que a gente só olha para frente. Quando nós consultamos os grandes livros da imortalidade, as pessoas se permitem perguntar: isso é verdade? Ou isso é um símbolo? Símbolo é a verdade transcendente, que é tão verdadeira, como nos diz a nossa querida irmã Ayla Pinheiro, que não pode ser dito dentro da terminologia acadêmica, porque esta tem data de validade marcada. Símbolo é algo que transcende. Se nós nos permitirmos ler o Tao Te Ching, o Mahabharata, está todo em símbolos. O Kybalion em símbolos. Por isso que o primeiro livro da Bíblia é um ambiente cheio de símbolos e que as pessoas querem ler com os olhos de uma visão prática. Então vão dizer que o Antigo Testamento está obsoleto. Há quem diga que o Livro dos Espíritos precisa ser atualizado. A necessidade da novidade. Então eu vou criar essa parte. Porque João o evangelista, médium, místico, não dentro de uma visão pejorativa, mas aquele que bebe das águas, além do mundo táctil. Em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 7, ele diz: não vos trago nada de novo, mas os mesmos ensinos de outrora. E nós poderíamos continuar, que nós não bebemos, que nós não degustamos, porque os ensinos do Cristo não podem ser colocados na mochila do Espírito. Há condição de apetrechos na vida pragmática. Não tem utilidade. Os ensinos do Mestre não projetarão a conquista do homem no mundo material.
E isso pode até ocorrer, mas como consequência, a proposta do Cristo é a autoconquista. Nós, semana passada, começamos a falar do templo em uma analogia. Nesta analogia, nós falávamos do nosso comportamento. Agora eu queria convidá-los para perceber alguns símbolos que a gente olha e não entende. E poderíamos dizer, mas não somos judeus. Mas os símbolos, eles não são exclusivos. Eles despertam o interesse daqueles que quiserem. Porque eles nunca vão deixar de promover. Eles não cessam de se oferecer, de ajudar. E quem consegue passar do átrio e subir no primeiro compartimento, a que os judeus chamam de santos, vão encontrar ali a menorá, o candelabro de 7 braços. O 7 é um símbolo. O símbolo que fala da continuidade, do infinito. E nesses 7 braços, há um símbolo de muita significação. É que este candelabro, ele não deve ser apagado nunca. E é de responsabilidade dos homens colocar o azeite, que nós aqui conhecemos mais como óleo. O azeite é o primeiro azeite. Nós já falamos disso. Ou é o azeite da primeira prensa, que nos dias de hoje a gente poderia dizer o azeite extra virgem. O melhor azeite. O melhor azeite não é para consumo próprio. O melhor azeite é para manter acesa a menorá. E a menorá implica dizer a luz divina, os olhos de Deus na criação. Nós poderemos traduzir esse símbolo. E os símbolos têm inúmeras interpretações. Do azeite, prensa do azeite, azeite shemen, gate prensa. Por isso que vem no momento do Cristo, gate shemen, ou gate shemaim em hebraico. E ali o Cristo tem o seu principal objetivo, servir a Deus, que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. O homem deve colocar o seu maior propósito a ter Deus vivo nele. Todas as outras ações erigidas nesta proposta é escada de acesso à felicidade. Manter acesa a chama divina em nós. Os olhos de Deus em nossos atos para que a gente não se envergonhe. Aqueles que vão além deste primeiro compartimento. Aqueles que pudessem ver o Santo dos Santos. É claro que alguém vai dizer, mas ali só poderia entrar um homem um dia por ano. Mas o Santo dos Santos é uma analogia do compartimento da alma. É ali onde se encontra a arca da aliança. Aliança com Deus. Dentro da arca tem 3 objetos. Dentro da arca tem o cajado de Arão. E qual é o símbolo? Ali está dizendo que Deus guia
que Deus dá sustentação nos momentos mais difíceis. Quando o homem não tem mais forças e se apoia. Ali está o prato do maná, para dizer que Deus proverá, que não faltará, se buscarmos primeiro o reino de Deus. E ali estão as duas vias do decálogo. Ali está o contrato de Deus conosco. Ali está o contrato da aliança, Berit, ou Brit, como se costuma dizer, a aliança. A arca quer dizer jardim. O homem, tendo seus atos iluminados, colocando o azeite da fé, buscando primeiro o reino de Deus, não tendo vergonha dos seus atos, o homem sabendo que Deus guia, aceite, através da vivência dos ensinos. O homem que vive um dia por Deus em sua confiança. O homem que vive o decálogo tem o seu coração limpo. E ele perceberá que o mundo é um jardim. A terra é um paraíso. Quando nós utilizamos paraíso como sinônimo de jardim, o que destoa desse paraíso é o comportamento do ser humano. Do Adão. Adão, não o primeiro homem, mas Adão, a raça adâmica, que destoa. E nós, queridos irmãos, não temos nos permitido percebermos os símbolos, porque somos práticos. Deixa-nos trazer para o dia a dia. Deixa eu vos convidar para olhar para a casa espírita que participamos mais intensamente. O nosso lar. Para aqueles que já assistiram palestras no nosso lar, talvez nem saibam. Porque muitos se questionaram, por que o nosso lar tem um anfiteatro? É oval. Porque ali tem um símbolo, ali é um abraço. Nós poderíamos dizer nessa analogia que além das paredes estão os átrios, onde as pessoas mercadejam, vão para as casas espíritas como os nos templos e ficam lá fora, conversando em torno de outros assuntos e acreditam pelo deslocamento físico sem o deslocamento espiritual, que foram à casa espírita ou aos templos. Mas nós entramos no ambiente onde se faz a exposição. Nós poderíamos dizer que ali já é um ambiente dos santos. Há já uma busca de entrega. Ali nós já colocamos o nosso propósito, foi escutar. Colocamos o azeite na menorá, através da fé. No ambiente dos passes, não queremos agredir religião alguma. Mas a doutrina espírita para nós espíritas é a continuidade do mostrar-se de Deus à sociedade. Neste viés de Moisés, a doutrina espírita. E no passe é a entrega total. Porque naquela sala nós nos abstraímos de todas as preocupações e há um contato com Deus na Shekinah, na presença de Deus. Ali é um abraço trazendo para o coração o ambiente dos passes, onde toda proposta é voltada para sentirmos Deus em torno e dentro de nós. É uma simbologia para que nós consigamos caminhar. E então, porque estamos falando dentro dessa proposta de símbolos, de novo eu puxo João, o evangelista. De novo em sua epístola. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 6, vem nos dizer:
aqueles que dizem acreditar nele devem andar como ele andou. Não só basta dizer Senhor, Senhor, nos assevera o Cristo. O que diferencia o cristão do não cristão? Hoje se mistura nos ambientes de maior desequilíbrio, de alheamento às dores dos outros. Se perguntarmos quem é cristão, quase todos levantam a mão. Qual a diferença de quem não é? Nós temos que buscar primeiro este reino, andar como ele andou. E aí precisamos do contributo dos pais à condição de professores. Porque a doutrina dos Espíritos vem nos falar da reencarnação como justiça e misericórdia divina. Quantas vezes, queridos irmãos, ao término de um dia, ao término de uma atividade, ao término de um relacionamento, a gente não percebe que errou. E a gente não diz, Senhor, se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria diferente. E a reencarnação é uma nova concessão. Nós herdamos o patrimônio de ontem, que apresentar-se-á a condição de tendências. Mas os pais têm que ter olhos de ver, porque os nossos filhos são espíritos. E porque Kardec diz que educar é a arte de criar hábitos. Deixa eu trazer algo prático. Os pais recebem os filhos como se fossem anjos ou brinquedos. E não têm uma visão de preceptor, de educador, a lhe passar os valores do Espírito. Nossos filhos são espíritos. Aliás, este é o título de um dos livros de Hermínio Correia de Miranda. E todos os pais deveriam ler, porque os nossos filhos herdam tendências das suas experiências transatas. E não poucas vezes somos nós que colocamos os maus costumes, os maus hábitos ali naquele corpo que ainda não tem o discernimento da maturidade fisiológica, endócrina, mas tem um espírito inteligente e ele sabe da primeira condição do diálogo. Ele pede comida chorando e as mães descobrem, as mães de primeira viagem, porque essas posições se altercam. Pais aprendem com filhos e as mães aprendem que o filho está chorando no primeiro momento, é querendo mamar. E começa o diálogo. Mas o filho tem más tendências. E ele gosta do braço, do calor, do contato com a mama. Isso tem um fundo psicológico e espiritual. Ele estava no ventre, no líquido amniótico, sendo alimentado por todos os vasos. Ali que envolve, através da placenta. Ele se alimenta, é um contato direto. É cortado. Mas é um espírito que muitas vezes já traz o egoísmo. Então ele quer que a mãe pare tudo e só dê atenção a ele. E a mãe começa a botá-lo no braço demais. E ele não acha suficiente. E ela, porque ele ainda reclama que ele quer mais, ela começa a balançar. E ele se acostuma. E depois ela chega para mim balançando os braços e diz, Vitor, essa criança não aceita se eu não parar de embalá-lo. Eu disse, mas foi você que ensinou. Quando nós estávamos no princípio da jornada espiritista, um dos irmãos do movimento, recém-casado, a esposa engravidou, e ele, lendo os livros, começou a conversar, ele e a esposa com o filho no ventre, e tocava uma música do Padre Zezinho. Esse irmão querido, ele cantava e apacentava
passando a mão no ventre. Interessante que depois que a criança nasce, ainda nos primeiros dias, ele cantava a mesma música com a mesma entonação de amor e poesia. E aquela criança já apresentava no rosto um sorriso e se acalmava. Hermínio de Miranda, no livro, narra a história muito comum de uma jovem que é utilizada pelo desequilíbrio. Depois que é engravida, o companheiro, como se não tivesse responsabilidade, parte. Ela, aturdida, não sabia como manter, porque a família também a exclui, ficando-lhe a opção da dificuldade ou do aborto. E ela, porque tinha conhecimentos inatos, ela, condição de mãe, recebe os favores da misericórdia. E recebendo as emanações de amor, sabe que não poderia se permitir tal ato. E começa a conversar com aquela criança em seu ventre. Eu preciso da sua ajuda. Para que eu não lhe exclua, não lhe doe ou lhe interrompa a jornada, eu preciso que você me ajude. Eu vou lavar e passar para lhe manter. Preciso que você seja calma e que deixe eu trabalhar. E conversava todas as noites. A criança nasce. E já vem com um aplicativo. Ela recebia as encomendas. Pegava ela no braço e dizia: mamãe vai trabalhar. Colocava no berço. E ela silenciosa aguardava. Ela lavava, passava. Mas quando acabava, parecia que o despertador tocava naquilo que Jung chamaria de sincronicidade. No conceito de sincronicidade, que Jung diz que aprendeu ou que absorveu de Richard Wilhelm, e tal encontro se deu no círculo de Aranos, onde cada um doa, no grande banquete, que é o mergulho na carne, onde cada espírito, a condição de um sabor divino, de uma nota de Deus, compõe este banquete, este ágape, ou a sinfonia da imortalidade. Uma nota excluída, a sinfonia não é perfeita, uma pessoa excluída, a humanidade não é plena. Porque falta o amor para acolhê-la. E 2000 anos depois do cristianismo, ainda sob a regência do Cristo, que não nos abandonará, a criatura humana se diz cristã, falando em matar, em abortar, em excluir, por conta de orientação sexual, da cor da epiderme, da condição social. A anomia, falta de tornar o mergulho na carne, esse trânsito sagrado, utilizar o nosso corpo para sacralizar o espírito. O cântico do alto em todas as vertentes, na filosofia, na sociologia, nas religiões, conclamando o ser a despertar, para que ele possa se ofertar, ainda que na condição de grão diminuto, mas polido, e refletir a luz do Cristo. A diminuta gotícula do orvalho, que fica nas plantas, quando recebe a luz branca, se decanta. E temos o que chamamos o espectro do arco-íris, as cores distintas, onde cada um fala, através da física, o tamanho do raio, da onda, que impressiona a nossa retina, é enviada ao córtex motor e nós decodificamos o tamanho em cor. Nós já sabemos que a onda de maior comprimento é a amarela. Por isso que a gente vê de longe. Se nós já sabemos isso da física, poderíamos nos entender
fazer a leitura do nosso mergulho na carne como uma oportunidade de externar os valores de Deus em nós. E quando nós combatermos o egoísmo, que é pensarmos no coletivo, onde estivermos, a sinfonia do amor, o cheiro do Cristo a todos envolve. E Jesus é o maior exemplo disso. Em toda a humanidade, sente a presença do Cristo, que nasceu em uma manjedoura, em sua humildade, numa parte de terra subjugado pelo poder romano, e o seu cântico chega aos nossos dias. E quem se permite escutar o convite do Cristo, tem em si a vontade de se modificar. Depois desses dias, onde tivemos a oportunidade da reeducação pela dor, onde todos revisamos e não valorizamos a amizade, a família, o cear com as pessoas queridas, estamos voltando. Que sejamos novos. Temos procurado Jesus e a Deus para a conquista do mundo lá fora. E deveríamos buscar Deus para a conquista do mundo íntimo. Simão Abileno narra Humberto de Campos, aquele que traz mais belos apólogos, ainda do plano espiritual, narra que em um pequeno bosque na Ásia Menor, 3 árvores distintas das demais têm fé no Criador. E ao tomar conhecimento de que viria o rei a representar o Pai, a primeira árvore pede para ser o trono deste rei. A segunda, divinamente tocada, pede para ser um ambiente onde se trafegasse os tesouros mais belos deste reino. A terceira árvore roga, envolvida pelo pensamento das outras duas, que quer ser um símbolo que todas as pessoas que vissem se reportassem a esse reino. As vozes do alto dizem que o pedido foi abraçado pelo coração dadivoso do Pai e elas seriam atendidas. Enquanto as demais árvores ironizam ou criticam. E numa madrugada, ainda antes do sol nascer, lenhadores velozes, com suas motosserras e machados, arrancam justamente essas 3 árvores da demais e sem nenhum toque de amor, decepam-lhe as frondes e arrastam, enquanto as outras horrorizadas dizem do que adianta elas terem pedido ajuda. Esses mercadores entregam a primeira árvore a um marceneiro. A segunda árvore é entregue em uma vila de pescadores. E a terceira, sem maior procura, é barganhada a preços módicos em uma prisão que condenava malfeitores. As árvores do bosque têm conhecimento e ironiza e critica a vida daquelas 3 árvores, para elas iludidas. Mas depois tomam conhecimento que a primeira árvore, que servira de comedouro para as ovelhas, fora transformado num cenário inesquecível. Receber as palhas, e aquele comedouro se transformara, perdoe-nos, no berço que acolhera o representante do Todo-Poderoso na terra. A segunda árvore fora então
transformada em uma barcaça, e tomara-se conhecimento que aquele rei deixara os seus mais belos ensinos, a condição de tesouro para a imortalidade, que o tempo não destrói e o ladrão não rouba, nas suas passagens pelo lago de Genezaré. E a terceira árvore fora transformada numa cruz e recebera o representante de Deus Pai, que se entregava diante dos olhos dos homens vencidos. Mas a luz se torna vencedora. E o bosque tem conhecimento que o pedido delas fora acolhido. Uma manjedoura, o outro barco do lago de Genezaré, a outra cruz, que até hoje em dificuldade nós fazemos o sinal pedindo proteção, ou quando nós nos deparamos com a cruz, nos lembramos de Jesus. Temos caminhado alheio aos ensinos do Mestre. Se faz necessário estacado e retomarmos o caminho, porque as estradas aparentemente convidativas e largas, as avenidas por onde se desfila o prazer, quase sempre se leva ao precipício, à ruína moral. A estrada estreita, na companhia do Cristo, sacraliza o ser e o imortaliza. Por isso que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece, aproveitando esse instante de concentração, onde sentimos o hálito de Deus. Tentemos, através da prece, este contato mais profundo. Senhor amado, Jesus querido, são dias difíceis que temos passado e humildemente, em trajes rotos, indigentes, clamamos a Tua misericórdia. Somos aquele, Jesus, que não Te escutamos. Saímos do caminho, deambulamos agora nas sombras a que cultuamos, no charco dos nossos deslizes, a vós rogamos. Ave Cristo, aqueles iludidos, tombados e vencidos, aqueles que Te criticamos, queremos voltar ao caminho do Teu auxílio. Ó Mestre, acolhei-nos. Estamos tão depauperados que não temos forças para o retorno. Albergai-nos por acréscimo da vossa misericórdia. Muita paz.